Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, direto para a Califórnia dos anos 70. Uma época bem específica, né? Totalmente. É um cenário, assim, quase surreal. Você tem aquela fumaça de contracultura, protestos contra a guerra, e aí, no meio disso tudo, surge um grupo de jovens, Que eram meio hippies, meio engenheiros. uma mistura improvável. Exato. E eles tinham um sonho que, na época, parecia pura loucura. Construir um computador que qualquer pessoa pudesse ter em casa. E a ideia não era só técnica, né? Tinha uma filosofia por trás. Isso. O computador pessoal seria uma ferramenta para o indivíduo, quase uma arma contra o Big Brother das grandes corporações do governo. Uma ferramenta de libertação. Exatamente. E a nossa missão hoje é justamente traçar essa jornada, desde essas garagens cheias de idealismo até o gigante da tecnologia que, ironicamente, dominam o mundo hoje. E o estopim de tudo isso acontece em 1975. É quando o primeiro computador doméstico, o Altair, chega ao mercado. Que não fazia muita coisa, pelo que eu entendi. Não mesmo. Era mais um kit para montar, sabe? Mas ele acendeu a faísca numa comunidade de entusiastas. E o clímax desse momento foi a primeira feira de computadores de West Coast, em São Francisco. O Woodstock para nerds. Isso. A descrição é essa. Imagina só, milhares de jovens, a maioria de jeans e sandália, celebrando placas de circuito. Foi a prova de que aquilo não era só um hobby. Era o futuro. E foi ali que o Apple II apareceu para o mundo. Foi nesse palco, no meio dessa energia toda, que um jovem chamado Steve Jobs apresentou formalmente o Apple II. Certo, vamos entrar nisso. Porque hoje a Apple é a Apple. Mas naquele momento, o que o Apple II tinha de tão especial? Então, a grande revolução não estava nem tanto no que ele fazia, mas em como ele se apresentava. Como assim? Antes do Apple II, se você quisesse um computador, você comprava um kit. Placas, chips, e você tinha que soldar tudo, montar a máquina. Um projeto de ciências, basicamente. Exato. E o Jobs entendeu uma coisa fundamental. Ninguém ia colocar um negócio desses na sala de estar. Ele investiu $100 mil, uma fortuna, num gabinete de plástico. Bege, elegante, amigável. Foi o primeiro computador plug and play, digamos assim. Isso, vinha pronto para usar, direto da caixa. A inovação não era só o que estava dentro, mas o fato de ser um produto acabado. Então a grande sacada não foi puramente técnica. Foi sobre a experiência do usuário, um termo que nem existia. Totalmente. E isso tem tudo a ver com a personalidade dele. Tem aquela história do sofá, né? Ah, sim, é fantástica. Diz muito sobre ele. Ele preferia sentar no chão da casa vazia a comprar um sofá que não fosse perfeito. Uma busca obsessiva. Completamente. E isso se traduzia em tudo. Ele era muito influenciado pela estética japonesa, sabe? A simplicidade, a ideia de que um objeto útil também deve ser uma obra de arte. Ele não queria fazer as caixas cinzas da IBM. De jeito nenhum. Ele queria criar objetos de desejo. Mas essa visão mais poética do design, ela com certeza tinha um lado B, um lado menos glamouroso nos bastidores. Ah, com certeza. O mito da garagem é lindo, mas a realidade era bem dura. Como, por exemplo? O primeiro funcionário da Apple, ele trabalhava sozinho na garagem do Jobs, testando centenas de placas de circuito. Nossa! Ganhava $3 por hora, salário mínimo na época, e o pior para ele foi que, quando a Apple abriu o capital e todo mundo ficou milionário, ele ficou de fora das ações. Puxa vida. E ele sabe por quê? Ele especula que o rompimento com o Jobs talvez tenha sido por causa de uma mulher que os dois conheceram. É um lembrete, né? Por trás da mitologia da inovação, tem sempre histórias muito humanas, com mágoas, ressentimentos. Faz sentido. E mesmo com esse design todo, o Apple II ainda era meio que um brinquedo caro para nerds, né? O que mudou isso? Qual foi o momento em que o mundo dos negócios olhou e falou: opa, eu preciso disso? Esse momento tem um nome: VisiCalc. A primeira planilha eletrônica. A primeira da história. Hoje parece uma coisa banal, mas na época foi um terremoto. O material que a gente analisou descreve a cena de um contador vendo o programa pela primeira vez. E?
Ele tinha passado uma semana inteira refazendo projeções financeiras. Com o VisiCalc, ele refez tudo em 15 minutos. Não acredito. E a reação dele? Ele começou a chorar, na frente da tela. Que loucura. Imagina o alívio. Uma máquina fazendo em minutos o que levava dias de um trabalho manual exaustivo. Os criadores do VisiCalc devem ter ficado bilionários, claro. E aqui a gente entra numa das maiores ironias dessa história toda. Não, eles não ficaram ricos. Como não? Na época, software não podia ser patenteado. A lei só mudou 18 meses depois do lançamento do VisiCalc. Pera aí. Se eles tivessem esperado 1 ano e meio... A história financeira deles seria completamente diferente. O próprio criador reflete sobre isso, dizendo que não ganhou rios de dinheiro, mas ganhou coisas que o dinheiro não compra. Como a gratidão de milhares de contadores. Exatamente. Então, a primeira killer app, o software que praticamente criou o mercado de PCs para negócios, foi feita por idealistas que não lucraram com a invenção. Mas a história fica ainda mais complexa. Fica. E essa é a grande lição de como a tecnologia é uma faca de 2 gumes. O VisiCalc deu aos analistas um poder de cálculo que nunca existiu antes. Um superpoder. Um superpoder. E essa ferramenta, que nasceu de um ideal de eficiência, se tornou um motor para criar instrumentos financeiros super complexos, como os junk bonds. Os títulos de alto risco que definiram os anos 80. Isso, a cultura financeira agressiva da era Reagan, a intenção do criador não controla o destino da criação, uma ferramenta neutra acabou alimentando um sistema que era o oposto do idealismo de onde ela veio. E falando em sistema, até aqui a gente tem a história de rebeldes em garagens. Mas toda rebelião uma hora chama a atenção do império. E nos anos 80, o império da computação tinha um nome. IBM, a Big Blue. E a entrada deles no jogo em 1981 deve ter sido um choque. Foi um terremoto no Vale do Silício. A corporação que a cultura hippie mais odiava estava lançando o próprio PC. E a reação da Apple? Genial! Eles publicaram um anúncio de página inteira no Wall Street Journal. A mensagem era simples e ousada. Bem-vinda, IBM. Sério? Que coragem! Mas foi uma jogada de mestre. Eles entenderam que a entrada do gigante validava o mercado deles. E quando esses pioneiros finalmente pegaram um PC da IBM para desmontar, o que eles acharam? Aí veio a grande surpresa. Eles esperavam uma tecnologia fechada, proprietária, mas não. A IBM estava, na verdade, jogando o jogo deles. Usando componentes que qualquer um podia comprar. Isso, componentes de prateleira e até publicando código-fonte no manual. A IBM queria criar um padrão aberto para dominar o mercado rápido, só que faltava uma peça. O sistema operacional. Exato. E é aí que um jovem de Seattle, chamado Bill Gates, entra na história. A história do acordo dele com a IBM é lendária. Como ele conseguiu passar a perna na maior empresa de tecnologia do mundo. Foi uma jogada de mestre mesmo. Gates sabia que a IBM precisava de um sistema operacional para ontem. Ele achou um programador, Tim Peterson, que tinha criado um sisteminha chamado KDOS. Quick and Dirty Operating System. Isso, sistema operacional rápido e sujo. Gates comprou o sistema por uns $50 mil sem nunca falar da IBM. Depois, foi até a IBM e licenciou esse sistema rebatizado de MS-DOS. Mas a genialidade mesmo estava numa cláusula do contrato, né? Aí que tá o pulo do gato. A cláusula dizia que a licença para a IBM não era exclusiva. E a IBM, com todos os seus advogados, deixou isso passar. O que o material sugere é que a cultura da IBM era tão burocrática, tão focada em vender máquinas, em hardware, que eles subestimaram completamente aquele garoto. Eles não conseguiam imaginar um mundo onde o software seria mais valioso que a máquina. E essa cláusula permitiu que ele vendesse o MS-DOS para todas as outras empresas que começaram a fazer clones do PC da IBM. Foi essa única decisão que colocou ele no caminho para se tornar o homem mais rico do mundo. Ok, então o cenário parecia definido. IBM e Microsoft dominando tudo com um padrão aberto. Parecia o fim do jogo para a Apple. A rebelião tinha sido esmagada. Parecia que sim, mas ao mesmo tempo, num lugar totalmente inesperado, um centro de pesquisa da Xerox chamado PARC, em Palo Alto, eles já tinham inventado o futuro. E ninguém sabia.
nem a própria Xerox direito. O parque era o oposto de uma empresa tradicional. Tinha puffs na sala de reunião, liberdade total. E foi lá que eles criaram o Alto, o primeiro computador com interface gráfica. Com janelas e ícones. E o mais importante, um mouse. E aí que acontece outra visita que muda a história. Steve Jobs vai ao Xerox Park. E a reação dele foi... vulcânica. Dizem que ele andava pela sala gesticulando, quase gritando. Dizendo o quê? Vocês estão sentados numa mina de ouro. Por que não estão fazendo nada com isso? Ele viu com uma clareza que ninguém na Xerox tinha, que era assim que todo mundo ia usar computadores no futuro. A Xerox era uma empresa de copiadoras, não sabia vender aquilo. Exato. Mas o Jobs sabia. A filosofia dele não foi vamos roubar, foi nós podemos fazer melhor. E o resultado foi o Macintosh. O lançamento, em 1984, foi um evento cultural. E aquele comercial. O comercial 1984, dirigido por Ridley Scott, inesquecível. Uma heroína destruindo uma tela onde um Big Brother discursava. A mensagem era clara. IBM era o Big Brother. E a Apple, com o Macintosh, era libertação. Eles não venderam o Mac como uma máquina de negócios. Eles venderam como uma ferramenta para artistas, escritores, músicos, um colaborador para a mente. Foi o retorno daquela ideia original de contracultura. Essa batalha PC versus Mac definiu os anos 80, início dos 90. Mas aí veio outra onda. Uma onda ainda maior. A internet. Sim, a queda do Muro de Berlim, a criação da World Wide Web, tudo mudou de novo. A internet, que era uma coisa acadêmica e militar, de repente ficou acessível. E uma nova geração de rebeldes apareceu. Enquanto a velha guarda, Como Bill Gates, que no começo subestimou a internet. Mas 2 estudantes de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, viram o futuro ali. eles não gostavam dos buscadores da época. Odiavam. Usavam o Yahoo e achavam horrível. Lento, bagunçado, cheio de anúncio piscando. E a solução deles foi o Google, que começou com uma estética radicalmente diferente. Totalmente. A página inicial do Google era um oásis de simplicidade, um logo e uma caixa de busca. Rápido, e os resultados eram muito mais relevantes. E eles tinham um lema. Don't be evil, não seja mal. Isso. E o material até debate a origem disso. Seria da cultura hippie, da ética hacker do bem. Seja como for, era uma declaração de intenções muito poderosa. Uma declaração que com o tempo ficou Complicada. muito complicada. Conforme o Google foi se tornando uma das corporações mais ricas e poderosas da história, gerando, segundo as fontes, $1 bilhão por semana, o lema começou a soar meio oco. Pois é. E, eventualmente, ele foi discretamente removido do código de conduta da empresa. É o ciclo se repetindo. O rebelde se torna um império. O que nos traz para hoje, onde o que começou como um movimento pela liberdade de expressão evoluiu para modelos de negócio, como o do Facebook, que se baseiam em tornar o privado público. É a ironia central de toda essa saga. A mesma tecnologia que nasceu de um ideal de empoderar o indivíduo contra o Big Brother se transformou na mais poderosa ferramenta de vigilância e controle que o mundo já viu. Algo que nem George Orwell sonharia. Nem seus piores pesadelos. A escala, a eficiência, é outra coisa. E os pioneiros, os que começaram tudo isso, como eles se sentem hoje? Muitos deles, entrevistados no material, expressam uma ambivalência profunda, sabe? Eles se arrependem? Não é bem arrependimento, é mais uma estranheza. Eles falam sobre estar num jantar de família e ver todo mundo de cabeça baixa olhando para as telas que eles ajudaram a criar. Nossa. Falam da necessidade de se desconectar, de literalmente colocar as mãos na terra para se sentir real de novo. E o ciclo se completa de uma forma quase cômica. E trágica. Um dos entrevistados aponta para um momento bizarro em que Bob Dylan, o ícone da contracultura que o próprio Jobs citou no lançamento do Macintosh, apareceu num comercial. Para a IBM. Para a IBM.
É a imagem perfeita dessa inversão de papéis. Então o que a gente tem é essa jornada incrível. Saímos de um sonho hippie nerd nas garagens da Califórnia para a criação de um novo establishment corporativo global. Tudo em poucas décadas. E isso nos deixa com essa tensão fundamental que percorre a história inteira. A tecnologia é uma ferramenta de empoderamento sem precedentes. Dá voz a quem não tinha. Isso, e ao mesmo tempo cria sistemas de controle numa escala nunca antes imaginada. É libertação e controle, na mesma máquina. O material que analisamos termina sugerindo que o espírito original, dos desajustados, dos que pensam diferente, ainda é o motor da inovação. O que deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta para o futuro. Exato. Se os gigantes da tecnologia de hoje são um novo poder estabelecido, o novo império, de onde vai vir a próxima revolução contracultural na tecnologia? Quem são os rebeldes de hoje? E qual vai ser a promessa deles de não ser do mal?